Oi, pessoal, tudo bom? Olha, eu tô sumida, né, esses dias, mas foi por uma boa razão, amém? Tava fazendo a obra do Senhor final de semana e eu louvo a Deus porque é bom demais, né? A gente vê o resultado daquilo que nós estamos ali, assim, unidos, né? Com o povo de Deus, na mesma fé, concordância, orando, clamando. E no final você vê vidas sendo restauradas, né? Famílias sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, né? Aleluia. A unidade, né? A comunhão dos filhos. Deixa eu colocar aqui um oizinho. A gente vê ali a restauração do povo de Deus, daquilo que é o propósito realmente do Senhor, né? Que é salvar vidas. Amém? Mas estamos aqui. Eu sou a pastora Silvânia, estou aqui com vocês e Deus é bom, amém? E, irmãos, eu quero comentar algo com vocês que seja bíblico, algo que é bíblico, né? Sobre o que tanta gente está agora aí falando, né? Comentando. Como o mundo está, irmãos? As pessoas estão num vazio muito grande. Nós estamos observando que as pessoas estão doentes, mentalmente doentes. Mentalmente estão doentes, né? As pessoas não estão tendo noção do que é certo, do que é errado. E realmente eu estava meditando nisso, pensando, e eu disse, meu Pai, está na tua palavra. E eu vou declarar isso hoje, mostrar um pouquinho aqui a vocês, amém? Mostrar a vocês um pouquinho aqui, ai, meus cabelinhos, do que a palavra de Deus diz com relação, né? A esse povo que agora está aí com boneco, querendo fazer boneco de gente, agindo como boneco se fosse um ser humano, né? Tivesse espírito de vida, que não tem. Trocando o certo pelo errado. E aqui em Romanos, a carta aos Romanos, ó, capítulo 1, versículo 16, eu vou começar no 16 para a gente entender melhor. Diz o seguinte, por quê? O apóstolo Paulo falando, né? Que ele chegou ali em Roma, ali que já tinha uma igreja formada, e ele chegou ali em Roma, se apresentou, aquela igreja, aquele povo, e começou a ensinar aquele povo algo da parte de Deus, a doutrina, né, do Senhor. E diz assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o apóstolo Paulo chegou ali na cidade de Roma, naquela igreja que ele encontrou ali, já pronta, e ele disse, olha, eu não me envergonho. Ele estava falando da vida dele, estava falando do chamado dele, que quem chamou ele foi o próprio Deus, o próprio Jesus, deu esse ministério a ele. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Que crê. Primeiro do grego, depois do judeu, depois do grego. Isso quer dizer que Deus não faz acepção de pessoa. Se o evangelho é pregado e a pessoa abre o coração e ela crê, pronto, acabou. Entendeu? Ela passa a ser um filho ou uma filha de Deus. Aí ele diz assim também, versículo 17. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Então, o apóstolo Paulo, ele está abrindo os olhos daquele povo, assim como ele está abrindo os nossos olhos hoje. Irmãos, o evangelho é o poder, só quem pode salvar é o evangelho. Só quem pode salvar, só quem pode libertar é o evangelho. E o povo está precisando do evangelho. Está precisando crer, entendeu? Nesse evangelho, o evangelho de Cristo. Porque tem muita gente. A humanidade, uma boa parte da humanidade está doente. Se encontra doente espiritualmente.
Tanto que as pessoas estão trocando o certo pelo errado em todas as áreas, praticamente todas as áreas. E aqui ele continua falando no versículo 18, que você vai entender onde eu quero chegar, sobre a idolatria e a depravação dos gentios. E diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a pessoa detém a verdade. Eu vou colocar a palavra troca, a verdade, em injustiça. Aí no versículo 19 ele diz o seguinte, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aquilo que se pode conhecer de Deus. Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Portanto, ele falando do povo, dos gentios. Portanto, tendo conhecido a Deus, então eles chegaram a uma, vamos dizer assim, chegaram ao conhecimento, né? Chegaram, vamos dizer assim, ao auge do conhecimento de Deus. Ele diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato, e se obscureceu. Quando a gente não dá lugar à palavra de Deus, oi pessoal, oi Cris, paz Senhor, quando a gente não dá, oi Vilma, quando a gente não dá lugar à palavra de Deus, ele está dizendo aqui, as pessoas ali, elas receberam a verdade de Deus. Elas receberam o conhecimento de Deus. Eu estou aqui na Carta aos Romanos, capítulo 1. Receberam a verdade, eles receberam, mas eles recusaram servir a Deus. Eles recusaram declarar aquilo que Deus falava, cumprir a justiça do Senhor. E aí ele vem dizendo assim no versículo 21, eu vou repetir. Portanto, tendo conhecido a Deus, eles conheceram a palavra. Eles conheceram, mas eles não glorificaram. Não o glorificaram como Deus. O que a gente está vendo aí? Umas mulheres adultas, porque se fosse criança, a gente ainda dizia, não, a criança está fazendo, é o papel da criança. Pegar aquela bonequinha, brincar, isso e aquilo. É o papel da criança. Mas o que a gente está vivendo hoje? O que a gente está vendo? A maluquice. E cada dia mais se levantam pessoas com a mesma maluquice, com a mesma inconstância na mente. Irmão, isso é vazio que as pessoas não estão tendo. E está subindo para a mente. Isso é uma doença mental. Entendeu? É doença mental. As pessoas estão doentes na mente. Não é que a pessoa pega um boneco, uma coisa que é de plástico. Eu estava vendo um vídeo, meu Deus, e a mulher assim, a pessoa falando que não ia fazer o atendimento, né? E ela dizendo, não, você está deprimindo o meu filho, meu Deus, isso é um plástico. E ela não estava brincando. Você olha para a face da pessoa, a pessoa ela está agindo como se realmente ela tivesse com um ser vivo ali do lado dela. Fosse realmente alguém, um ser vivo. O espírito de loucura está tomando conta das mentes. Mentes de mulheres, mente de homens. Por que tudo isso está acontecendo? Porque ele diz aqui, ó, Romanos
1:22, diz assim, ó. Dizendo-se sábios, né? Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aí fala algumas coisas, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, aos desejos do seu coração, a imundícia para desonrarem seu corpo entre si. Irmãos, é uma loucura que está acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que estar orando por esse povo. Nós não podemos aceitar. Nós temos que estar em oração. Se chegar até você, esses vídeos, você olha, você ora. Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder, Pai, passe sobre essa vida, trazendo essa mulher, trazendo esse homem a sanidade, repreendendo aquele espírito maligno que está fazendo com que ela pegue um boneco de borracha e tenha ali como se fosse realmente um ser humano. Então, irmão, essa é a nossa missão como cristão de verdade. Não é para você estar rindo, não é para você estar... porque é até cômico, sinceramente. Mas a gente tem que ter uma maturidade espiritual e olhar, enxergar com os olhos espirituais. O que é que está por trás daquilo? Na vida dessas mulheres, na vida de homens. O que é que está por trás? E nós sabemos realmente o que é que está por trás. Está por trás, irmãos, algo maligno, que claro que é, mas porque existe um vazio muito grande no coração, na alma dessas pessoas. Elas estão tendo um vazio tão grande, que se você olhar, observar a face delas, quando elas falam sobre o tal do bebê lá, eu não quero nem citar o nome, bebê de plástico. Entendeu? Quando elas falam, você vê a tristeza na alma. Pede ao Espírito Santo que te mostre, ele vai te mostrar. Você vai ver a tristeza na alma dessas mulheres. E elas dizendo ali, porque hoje o meu bebê me deu muito trabalho, tá com 40 de febre, coisa de louco. Insanidade mental. Então vamos orar, eu convido você para orar por essas vidas. Não é brincadeira, não é algo para a gente estar rindo, entendeu? Não, é algo muito sério que está acontecendo nas vidas de mulheres, né? Que, não sei, elas passaram por algum, como é que diz? Por alguma tristeza, alguma amargura, alguma decepção. E hoje elas se sentem assim, se apegam a algo sem vida. Então, irmãs, a gente tem que orar, Não repasse para que isso não esteja crescendo, entendeu? Para que essa história não cresça mais através da minha vida nem da sua. Mas se chegar a você esses vídeos, diga, Senhor, tem de misericórdia. Senhor, realmente, é o que a sua palavra diz aqui em Romanos capítulo 1. Depois medita aí em Romanos capítulo 1. Ele diz, olha, dizendo-se sábios, as pessoas se acham sábias. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, a glória de Deus, em semelhança da imagem de homem corruptível, algo que se corrompe, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências. Deus deixa, Deus entrega, irmãos. Deus permite as suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois, olha bem,
Olha aqui no versículo 25 que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é que está acontecendo com essas mulheres aí que estão comprando? Homens comprando esses bebês reborn, sei lá o quê, de plástico. Sem vida, algo que não tem vida. Fica ali que nem louca, botando ali num balanço. Ah, meu bebê tá isso. Ah, meu bebê é isso. Então, por eles terem mudado, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira, diz aqui, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mais a criatura do que o Criador. Aí ele fala no versículo 26, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aí ele vai falando sobre uma série de situações, mas eu quero falar hoje sobre essa situação dessas mulheres, que todos os dias está crescendo. Está crescendo. Então vamos orar. Você recebeu um vídeo? Você ouviu? Irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus misericórdia por essas vidas. Vamos pedir para Deus, em nome de Jesus, pela misericórdia dele, repreender todo espírito de loucura na mente dessas mulheres. Amém? Porque o que Deus fez foi muito lindo. Deus criou o ser humano. Ele nos criou. Nós temos em nós aquele fôlego de vida que o Senhor deu lá desde Adão. Esse mesmo fôlego de vida está em nós. Essas mulheres, esses homens que estão, segundo eles, né, se encontrando nesses bonecos como filhos. E estão agindo realmente como se fosse algo real. Eles estão com espírito de loucura. Então vamos orar por eles, tá bom? Então esse é o meu pedido nessa tarde, que nós venhamos orar por essas pessoas. Que a gente venha fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, que é clamar por aqueles que estão precisando. Amém? Então vamos orar por cada homem, cada mulher. Quando você receber um vídeo, você diz, meu Deus, tem de misericórdia. Abre a mente dessa moça, abre a mente desse rapaz. Senhor, que esse espírito de loucura caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela se cumpra na vida de cada um. Tá bom, irmão? Não usa a tua boca para rir. Não usa a tua boca para estar... na minha terra a gente fala mangá, né? Rir, tá rindo, achando graça. É cômico? É. É cômico. Porque a gente que é normal, né? É cômico. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste. Porque é uma vida que está ali aprisionada, achando que um boneco é um ser de verdade. Então eu deixo essa palavra, vamos orar, vamos clamar para que essas vidas se libertem em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Convido você a essa oração. A paz do Senhor, meu amor, minha flor de maracujá. Flor de maracujá é cheirosa. Amém. Glória a Deus. Amém? Então depois você volte aí a fita. Foi uma live rapidinha, mas é muito sério. Porque a situação é séria. Não estamos para brincadeira. A situação é muito séria. E nós temos esse poder em nós de libertarmos vidas através das nossas intercessões. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor. Porque, Deus, é muito triste quando nós vemos, Senhor, assistimos cenas terríveis de mulheres que pegam hoje, Senhor, compram uma boneca e faz dessa boneca como se fosse um ser humano, uma pessoa, um bebê.
chega ao limite, até caso de separação conjugal, brigar pela posse, pelo direito. Meu Deus, as pessoas estão loucas, outras pedindo ajuda familiar. Meu Deus, é triste, Deus. A gente vê a degradação do ser humano. É o ser sem Deus. O ser humano sem Deus, ele é vazio de tudo, e nós sabemos disso. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, que essas mentes venham ser curadas, Pai. Que elas encontrem o Senhor, como nós declaramos aqui, que o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Que possam encontrar o Senhor, que possam, Deus, em nome de Jesus, serem curadas. Curadas na mente, meu Pai, em nome de Jesus. Que esse espírito de loucura caia por terra. Que elas tenham entendimento, Senhor, da verdade. Em nome de Jesus, nós colocamos elas diante de Ti, assim como homens também que estão comprando, que estão agindo pior do que criança. Em nome de Jesus, Senhor, abre o entendimento deles. Abre, Espírito Santo, encontra ali um lugar naquela mente, Senhor, nessas mentes. E cria algo novo, Senhor. Que esse vazio que eles têm na alma deles venham ser preenchidos pelo Senhor, pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos no Teu poder agindo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, ora, irmãos. Chegou um vídeo até você, ora, clama, que essa é a nossa missão. Amém? A nossa missão é clamar, é orar por essas almas, porque são homens e mulheres vazios. São homens e mulheres que estão precisando urgente da presença do Espírito Santo dentro deles. Então, como eu disse, se chegar um vídeo desse, não é para você rir, não é para você passar para ninguém, é para você colocar diante de Deus já e clamar por essas almas, porque essas almas estão doentes. Amém? Fiquem com Deus e se amanhã Deus permitir, estaremos juntos em nome de Jesus. Ó, um abraço e fiquem com Deus. Amém? Compartilha, vamos avisar, né? Falar com o pessoal, tá dando instrução em nome de Jesus. Que até às vezes até nós mesmos recebemos e é doida, não fala isso não. Cômico muito cômico, mas ao mesmo tempo é muito triste. Porque são seres humanos, criaturas de Deus, que estão com esse espírito de loucura. Tá bom? Mas o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então seja um intercessor por essas almas, uma intercessora por essas almas. Amém? Em nome de Jesus, um abraço, fiquem com Deus.